Olá, meus amigos e amigas, mais um encontro do nosso canal que busca levar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho de sabedoria para você. É um suspiro de sabedoria, na verdade. E antes de começar, eu queria fazer uma oração com você, tá bom? Peço que Deus leve essa palavra onde Ele queira, que toque os corações que Ele quer e que produza os frutos que Ele planejou desde a fundação da terra. Em nome do Senhor Jesus, amém. É muito bom falar com vocês. Eu tenho certeza que esse projeto nasceu do coração de Deus, porque há muito eu fico e estou incomodado em comentar um pouquinho dos devocionais que eu tenho feito. E o YouTube é uma forma de transbordar fronteiras e chegar a pessoas que eu nunca chegaria, para atingir o objetivo que Deus quer. Então, para tanto, eu não vou fazer nenhum tipo de propaganda ou divulgação a partir de agora desse canal, porque se é para Ele, Ele vai divulgar, Ele vai levar, o Senhor vai levar essa palavra para que Ele quer que chegue. Então, eu não preciso me preocupar com isso, Eu preciso fazer o conteúdo com qualidade, e falando o que Ele quer que eu fale, tá bom? Então a gente vai prosseguir na saga de Neemias. Hoje é o dia 3 do nosso devocional de reconstrução, aprendendo com Neemias. E como eu comecei com oração, o devocional de hoje é sobre realmente oração. Com o tema não faça da oração a sua última opção. Então, não deixe a oração por último, ela tem que ser a primeira das coisas. Antes de fazermos qualquer atividade, antes de qualquer decisão, a oração, a conversa com Deus tem que ser o primeiro passo, a primeira direção, tá bom? Então diz assim, Neemias nos ensina de maneira clara e pontual que a primeira coisa a fazer diante das ruínas da vida e das más notícias é agir em oração e com oração. Tá? Não adianta desesperar, fugir dos problemas, mas sim buscar oração, uma comunhão ou um contato com Deus, para que Ele nos dê força, direção e nos sustente nas dificuldades, tá bom? Diante das más notícias e das crises, tendemos a gastar energia, agindo com nossa própria força, nosso próprio braço. E no final, ao vermos que o cenário parece não mudar, falamos, agora só me resta orar, E é um erro, porque primeiro nós teríamos que orar, tá? Para termos a direção e concentrarmos as nossas forças naquilo que Ele quer que façamos, Ou aonde Ele quer que nós a coloquemos, Coloquemos a nossa força. Perceba como Neemias começa a sua oração. Deus grande e temível. Inclusive, há vários paralelos que podemos fazer entre a oração de Neemias e a oração modelo dada por Cristo, ao qual reconhecemos como Pai Nosso. Mas o fato de Neemias iniciar a oração ressaltando a grandeza de Deus nos ensina um princípio muito importante. Quanto maior Deus se torna para ele, menor se torna seu problema. Então, quanto maior Deus é na sua vida, menor a gente vai ver aquele problema, porque nosso Deus é infinito, grande, poderoso. E o problema, apesar que aos nossos olhos humanos seja uma coisa talvez intransponível, para Ele basta apenas uma palavra, para que tudo se transforme. Talvez você que esteja vivendo uma situação de ruína na sua família, pode ser no seu trabalho, na sua saúde. Talvez você esteja vivendo uma situação de ruína no que diz respeito à sua saúde, às suas finanças, ao seu casamento, a algum relacionamento. Mas eu posso te dizer uma coisa, você precisa focar não na grandeza do problema ou dos problemas, mas na grandeza do Deus que é contigo. E esse ajuste de olhar, a exemplo de Neemias, só pode ser feito pela oração. Então, a oração, pessoal, antes de tudo, vai mudar o seu coração. Por vezes, não vai mudar nem a situação em si, mas muda o seu coração, a sua percepção da situação. É na prática da oração, mediante as ruínas da vida, que encontraremos as forças necessárias para recomeçar. Guarde isso. A oração não apenas auxilia
a pôr nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, mas também nos prepara para receber a resposta. Tá bom? Quem já não passou por isso, né? Uma oração para cura, para libertação, para reconstrução de um casamento, que a resposta é diferente, né? Então, a oração nos molda primeiro, né? Para recebermos, né? Para nos colocarmos na vontade de Deus, né? No centro da vontade dele, e também para nos prepara para recebermos a resposta. Sabe quem é a pessoa que não ora? É a pessoa autocentrada e arrogante, que acha que pode fazer tudo sozinho, né? Pelas suas próprias forças. Apenas aquelas que reconhecem suas limitações se colocam diante de Deus em oração, em uma atitude de submissão e dependência, né? A oração também é isso, né? Você abre mão, né, da sua pretensa independência para se colocar à mercê da grandeza do Pai. Nossas orações diárias reduzem nossas preocupações diárias. Quando eu confio e peço a Deus o pão de cada dia, eu não me preocupo com o amanhã, pois eu entendo que basta cada dia o seu próprio mal. Então a gente se coloca no presente, né, no momento atual, confiando que Deus vai suprir as nossas necessidades, né? E o amanhã Deus proverá. Tá bom? Vamos lá. Neemias 1, de 4 a 7, diz assim. Neemias dizendo: quando eu vi isso, eu me sentei e chorei, né? A notícia, né, dos compatriotas dele. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Ó Deus, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações que faço diante de Ti em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu pecamos. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o Teu servo, né? Essa é a oração que Neemias faz lá no capítulo 1, 4 a 7. Tessalonicenses 5,17 diz: orem sempre, é simples. 5,17, orem sempre, né? Oração, comunhão, né? Estejam conectados sempre com Deus na sua caminhada. Marcos 1,35, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ali ficou orando, conectando com o Pai, né? Se Jesus fez, né, quanto mais nós precisamos, né? Lucas 11:1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Tá bom, meus amigos? Então, a oração, né, para qualquer pessoa é fundamental, né? Nela encontramos aí o conforto, né, restabelecimento da confiança em Deus, né, a reconstrução, né, das nossas crenças e, né, nos coloca na posição de dependência que devemos ter diante do Pai, sabendo que basta, né, cada dia seu próprio mal e que, né, o amanhã o Senhor vai prover, tá bom? Confie em Deus, né, para você que está recebendo essa mensagem, que Deus te abençoe e saiba que as suas lutas, né, e dificuldades não passam desapercebidas, né, do Pai, tá bom? Ele conhece o teu coração e a tua luta, tá bom? Fiquem com Deus. Foi mais um suspiro de sabedoria, né? Dia 3, né, conversando um pouco aí sobre a história de Neemias. Grande abraço, meus amigos.